boa tarde a todas as pessoas presentes neste encontro que tece mundos e esperanças. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Sejam todas e todos muito bem-vindos ao sexto Congresso Internacional Brasil em Teias Culturais, Palestinidades. Meu nome é Magnólia Silva Queiroz, eu sou doutoranda em Crítica Cultural no programa Pós-Crítica UNEB do Delelartes, Campus 2, em Alagoinhas, Bahia. Para quem não pode me ver, compartilho uma autodescrição. Eu sou uma mulher branca, meus cabelos estão escovados e caem sobre os meus ombros. Eu uso óculos de armação na cor preta e também estou vestindo um vestido na cor preta. De 13 de novembro a 19 de dezembro deste ano, 2025, somos convidados a entrelaçar vozes, memórias e resistências, fios que compõem o tecido vivo das culturas em diálogo. É importante ressaltar que este congresso é uma realização do programa de pós-graduação em crítica cultural do Departamento de Linguística, Literatura e Arte da UNEB, Campus 2, Alagoinhas. E quando pensamos em palestinidades, é uma palavra que não cabe em um território, mas reverbera como gesto ético-estético de resistência. Assim, este congresso, ele também é uma aula pública, né? Uma partilha de humanidades em movimento, um exercício de pensamento que se faz junto. Então, que o sexto Teias, Brasil, Palestinidades, né? Seja mais que um evento, seja uma travessia, um encontro e memória viva do que somos quando pensamos, sentimos e lutamos em comum. O nosso simpósio, intitulado Poéticas, Imagens e Saberes, Narrativas da Palestina do Sul Global, ele é composto por 4 mesas e foi proposto pelos doutorandos Evanildes Teixeira da Silva, Edmário Nascimento da Silva e por mim, Magnólia Silva Queiroz. E este simpósio, ele nasceu a partir de estudos do projeto Oriente-se pelo Cinema, que foi desenvolvido pelo Laboratório de Audiovisual, o Lab de Cinema do Pós-Crítica, sob a coordenação do professor Dr. Osmar Moreira. Então, nós construímos 4 mesas, que são Narrativas do Mundo Árabe, das Mulheres Palestinas e dos Povos Originários no Sul Global, que é esta hoje. Nós temos a mesa amanhã, Saberes e Arte resistem à dominação cultural na Palestina e Sul Global. Temos também a mesa Oriente-se pelo Cinema, Sensibilidade, Resistência e Memória, que acontecerá dia 21 de novembro. E Artes Narrativas e Ativismo Digital Palestina, nossa última mesa, que acontecerá dia 27 de novembro. Então, a partir dos nossos estudos que aconteceram com os filmes, nós assistimos 10 filmes, né, do Oriente Médio, entre eles No Otterland, né, que é o Sem Chão, que foi vencedor do Oscar em 2025 e que registrou a resistência de Mazafer e Atta, e outras obras como Sol do Cinema, O Limoeiro, e com isso nós buscamos estimular debates, né, que pudessem romper com os simulacros hegemônicos do audiovisual. Então, apesar das diferenças cinematográficas e de contextos sociopolíticos, nós constatamos que a sétima arte, que é o cinema, em suas perspectivas alternativas, torna-se uma ferramenta essencial para produzir novas sensibilidades em tempos de conflito, genocídio e resiliência. Então, a partir disso, montamos o nosso simpósio, né? E com ele, nós pretendemos analisar o potencial das artes visuais, das poéticas e dos saberes contracoloniais, como formas de resistência às violências fomentadas pelo sionismo, pelo fascismo, por potências econômicas e estados imperialistas, que são forças que sustentam tanto o massacre na faixa de Gaza, quanto a necropolítica dirigida a povos do sul global. Em síntese, né, compreendemos que a arte como potência poética de denúncia e enfrentamento das violências imperial, racial e capitalista. Vamos apresentar a nossa primeira palestrante, né? Então, vamos iniciar nossa reflexão, e assim eu tenho a alegria de apresentar a nossa convidada, que é a professora doutora Achan Sadiq Hadi, com a comunicação Mundo Árabe, Mulheres Palestinas e Sul Global, um debate decolonial. A Chan é professora efetiva do curso de Psicologia da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, no campus de Paranaíba, é doutora em Psicologia pela USP, é mestre em Educação pela Federal do Mato Grosso do Sul e graduada em Psicologia
pela Federal do Brasil do Sul. Sua trajetória docente inclui atuações na Unifasb, né, como professora colaboradora, assim como na Universidade Federal de Goiás, e em curso de especialização pela Federal do Mato Grosso do Sul. Já lecionou disciplinas em psicologia social, desenvolvimento e aprendizagem, psicologia educacional e metodologia de pesquisa, além de supervisionar estágios e orientar trabalhos na perspectiva social e educacional. Suas principais áreas de interesse são psicologia social, psicologia educacional e a questão palestina. Então, com grande satisfação, passo agora a palavra a você, professora Chan, que nos brindará com a reflexão Narrativas do Mundo Árabe, das mulheres palestinas e dos povos originários no Sul Global. Seja muito bem-vinda. Você tem de 25 a 30 minutos para a sua exposição. Tá bom. Bom, gente, boa tarde a todas as pessoas aqui que estão nos ouvindo. Muito obrigada a Magnólia, muito obrigada a Ivanildes, muito obrigada ao Edmário, que estão também na parte técnica, e a Magnólia, que ficará aqui como mediadora, e também ao professor Francisco, com quem vou estar compartilhando essa mesa e compartilhando esse debate. É uma honra estar no evento organizado pela UNEB, né, no 6º TEIAS, e o 6º Congresso Internacional Brasil em Teias Culturais, e com esse tema que é louvável para mim, que é Palestinidades, né, que está falando da minha luta, está falando do meu povo, está falando da minha identidade, da minha ancestralidade. Então, agradeço muito pelo evento estar dando voz a essa discussão, dando voz à Palestina e contrapondo aí o discurso hegemônico, o discurso clássico e colonial, tá? Então, eu vou começar falando um pouco, né, sobre o que a gente pensou em debater hoje. Então, Mundo Árabe, Mulheres Palestinas e Sul Global, um debate decolonial. Então, eu vou estar falando um pouco sobre esses estereótipos que permeiam muito as mulheres do Oriente, né? Especificamente do Oriente Médio. Então, pode passar, por favor. Então, eu queria começar definindo, né? Eu acho muito importante a gente definir os conceitos, os temas, né? E eu gostaria primeiro de definir o que é estereótipos, né? Então, estereótipos são conceitos infundados sobre determinado grupo social, com caráter de rigidez e alto nível de generalização, que atribui a todos os membros características frequentemente depreciativas e que geralmente não conduzem com a realidade, né? Segundo In e Bond. E, segundo esses autores, os estereótipos têm um ponto de aplicação normalmente estrito, um forte componente afetivo, encontram-se na origem de atitudes discriminatórias e relacionam-se ao movimento de afirmação de si e de negação do outro. Então, é interessante a gente pensar, né, essa ideia do estereótipo contra as mulheres árabes, contra as mulheres muçulmanas, contra o povo palestino, que é muito colocado pela mídia hegemônica como terroristas, né? A Globo, ela desonestamente, ela vive repetindo isso, né? O Hamas, que é um partido político, é colocado como um grupo terrorista, né? Não se fala não aborda esses grupos como grupos de resistência contra a ocupação militar, e, enfim, esses estereótipos que também atravessam o Brasil, né? O Brasil que é da praia, bola e cerveja, das mulheres do Brasil. Então, é sempre uma perspectiva muito rígida e generalizante e absoluta de determinados grupos, né? Então, pode passar. Então, o que seriam os principais estereótipos sobre mulheres árabes ou mulheres muçulmanas ou mulheres do Oriente Médio ou mulheres palestinas? Eu trouxe aqui alguns exemplos, né? Pode passar. Então, a gente tem essa ideia, né, de mulheres terroristas, né?
Então, quando você está na resistência, quando você está em luta contra o opressor, contra o colonizador, aqui nós temos várias mulheres palestinas com o nosso lenço, né, que é a nossa rata, eu estou com ela ali atrás, o nosso kefir também, como é conhecido, e elas estão atirando pedras, né? A nossa própria intifada significa a revolta das pedras, que são as nossas armas, hegemonicamente as nossas armas, né? Com os estilingues e tudo mais. Pode passar. Então, aqui a gente tem a presença de uma mulher palestina muçulmana na faixa de Gaza, e ela está com uma arma, e aqui é a presença das mulheres palestinas na luta armada, né? Então, é importante a gente pensar que a Palestina foi impedida de se constituir enquanto Estado, logo, a Palestina não possui forças armadas, não possui exército, marinha, aeronáutica. A Palestina, ela possui pessoas individualmente ou organizadas em grupos para confrontar via armas, né, via material bélico, a ocupação sionista, né? Então, a gente tem aqui esse exemplo também de uma mulher combatente. E é importante também a gente colocar que a ONU, ela tem resoluções que permitem e que apoiam que todo povo colonizado tem direito a resistir da forma que pode, inclusive com a luta armada. Então, por que o opressor pode ter armas e o oprimido não pode ter armas, né? Inclusive as mulheres também, elas têm o direito de pegarem armas para se defender. Pode passar. Bom, aqui eu trouxe só um exemplo já para contrapor, já para colocar uma provocação. Aqui nós temos judias armadas em 1948 no kibbutz, que eram propriedades agrícolas, né? Naquele período ainda em que Israel se coloca numa perspectiva socialista, né? Por mais contraditório que isso possa ser, mais paradoxal. Então, essas mulheres estão armadas porque elas vão ocupar um povoado, uma aldeia palestina, e ela precisa invadir esses povoados, essas cidades, esses vilarejos, e elas estão armadas. Então, é interessante a gente pensar como quando são mulheres brancas, né, essas mulheres, ou seja, judias europeias, né, eurojudias. É importante a gente pensar também que o judeu não é um povo, é um grupo religioso, e a maioria dos judeus que invadiram a Palestina, eles vieram da Europa, então eles são eurojudeus. Essas mulheres, elas foram e estavam armadas para matar o povo palestino, né? Então é interessante porque aqui, dependendo do grupo que está armado, não é considerado terrorista, né? Aqui elas são paramilitares, o discurso, a narrativa caracteriza essas mulheres como paramilitares, sendo que elas estavam aqui já em 1948, exterminando o povo palestino para ocupar a terra local, a terra dos nativos. Pode passar. Bom, aqui também nós temos outro exemplo de mulheres armadas, né? Mulheres provavelmente aqui com algumas bombas para serem lançadas. E aqui eu trago o exemplo de israelenses, soldadas israelenses, né? Que estão agora, né? Agora, na verdade, houve esse cessar-fogo, mas nos últimos 2 anos elas estavam exterminando o povo palestino na faixa de Gaza, né? Matando o povo palestino. E aqui também a gente não traz esse estereótipo de mulheres terroristas, né? É interessante a gente pensar isso, né? O que? Quando elas matam, invadem, né? Massacram, enfim, há mulheres também que torturam homens palestinos, elas não estão promovendo um terror, né? O terrorismo de Estado israelense, que é aquele terrorismo oficial, legitimado. Então, é importante a gente trazer esses contrapontos, né? É interessante a gente perceber que quando tem um grupo que ataca outro grupo,
né? Isso é como se fosse legitimado. O exército pode matar um povo indefeso e civil, né? Mas o povo oprimido, ele não pode se defender através da arma. Então, aqui eu trago esse contraponto entre as mulheres palestinas que participam da luta armada como resistência no seu processo de luta contra uma ocupação militar, e aqui as militares, as soldadas, que também exterminam o povo palestino, mas que não recebem o nome de terroristas, né? Mesmo que agora a gente já tenha um pouco mais de consciência que o terrorismo, todo o horror, toda a tragédia que Israel provocou na Palestina é de uma barbárie e que também, que sobretudo, na verdade, sobretudo isso tem que ser chamado de terrorismo, que é o terrorismo de Estado, que existe essa definição, enfim, e o Israel como um Estado terrorista, né? Pode passar. Aqui também a gente tem essa ideia das mulheres palestinas como submetidas, como submissas, como oprimidas, mas eu trago também, elas são oprimidas por quem? Né? Porque a gente também tende a reduzir essa subjugação, essa submissão, essa opressão no âmbito familiar, no âmbito do gênero, né? Nas relações marido e mulher, por exemplo, mas a gente esquece de falar da principal opressão, que é a opressão do colonialismo. Então, aqui a gente tem um exemplo, né? Essa foto, que é uma mulher palestina que foi violentada por policiais israelenses. Então, é importante a gente falar e pensar sobre essa opressão policial, essa opressão do Estado contra um determinado povo, e não reduzir essa ideia de que as mulheres árabes, as mulheres palestinas, as mulheres muçulmanas, elas são oprimidas, por exemplo, por causa do véu, né? Essa é uma falácia muito grande, né? Muitas mulheres, elas têm a escolha de usar o véu, e isso tem um sentido religioso, sagrado para elas, né? De cobrir os cabelos conforme uma prescrição do Alcorão, do livro sagrado dos muçulmanos, do livro sagrado para o Islã. Então, é importante também a gente romper com esses estereótipos, romper com essas ideias e pensar, essas mulheres são submetidas, oprimidas por quem? Tá? E não é necessariamente pelo marido, pelo companheiro, mas é por um aparato repressor estatal, que no caso das mulheres palestinas é Israel, no caso das mulheres árabes são os Estados Unidos e os países imperialistas europeus também. Pode passar. Bom, outra ideia também, agora não está tão em voga, mas é a ideia também de mulheres árabes, muçulmanas, como dançarinas do ventre, né? Esse é um estereótipo também, enfim, que associa, né? Ou a mulher árabe muçulmana, ou ela se cobre totalmente, ou ela é uma dançarina extremamente sensual, como é o exemplo, né, das dançarinas do ventre, enfim, mas que a gente tem que pensar isso e quebrar um pouco, né, esses estereótipos. Por exemplo, essa imagem aqui eram de mulheres que eram sequestradas pelos soldados, né, soldados aqui na Idade Média, e que elas eram dançarinas escravas. Elas eram obrigadas a dançar. Também ali tem músicos também, enfim, que eram obrigados, eles eram escravos para trazer alegria para os soldados, né? Aqui parecem soldados romanos, né? Mas é importante pensar também como existia esse processo de opressão através da dança, através da arte, enfim. Também tem muitas mulheres que são dançarinas do ventre por condições econômicas mesmo, porque elas não conseguem outra perspectiva de conseguir dinheiro e usam um corpo, né? Porque as mulheres dançarinas, às vezes, elas se aproximam no mundo árabe, no mundo do Oriente Médio, se aproximam às mulheres prostitutas aqui no Ocidente ou aqui no Sul Global.
Então, é uma forma de conseguir dinheiro por questões econômicas através do corpo, né? Então, a gente precisa contextualizar também, não achar que é tudo muito livre, só sensual, enfim, também tem opressões atravessando as mulheres dançarinas do Oriente Médio. Pode passar. Conseguindo passar? Bom, aqui é uma outra foto também. Aqui representa uma dançarina do ventre com um pouco mais de liberdade, né? Ela está na rua, está na cidade, mas, enfim, um exemplo também de outra dançarina do ventre em outros espaços. Pode passar. Bom, e aí eu quero falar, né? De onde vêm esses estereótipos, né? Essas concepções que temos de mulheres árabes, muçulmanas, palestinas, do Oriente Médio, enfim. Então, esses estereótipos, eles provêm do discurso colonial, ocidental, eurocêntrico e orientalista, né? Orientalista é esse discurso que o Ocidente criou sobre o Oriente, né? É uma narrativa. É isso mesmo, a arte sempre construindo histórias, enfrentando barreiras. Então, esse discurso orientalista, que é uma discussão desenvolvida pelo Eduardo Said no seu livro, O Orientalismo, né? A invenção do Oriente pela lógica do Ocidente, né? Então, muitas visões que a gente tem sobre o Ocidente, do Ocidente ou do Sul Global sobre o Oriente, são visões preconceituosas, discriminatórias, baseadas em estereótipos e de uma ignorância mesmo, uma alienação desse mundo, né? Então, por exemplo, o Irã, ele tem mais mulheres no governo do que o próprio Brasil tem, né? Então, é importante pensar que a gente fica fixado em algumas narrativas ocidentais produzidas pelo Ocidente e a gente desconhece aquele território e fica com concepções equivocadas especificamente sobre essas mulheres, né? Então, são discursos hegemônicos que ainda detêm o poder da narrativa e, portanto, da nossa percepção, da percepção ocidental e sul-global sobre os povos do Oriente, né? A gente não fala dos povos da Índia, da Indonésia, por exemplo, que existem comunidades matriarcais, comunidades organizadas e dominadas por mulheres, por grupo de mulheres, e não necessariamente sociedades patriarcais de mulheres muçulmanas. Olha só esse tipo de exemplo e que a gente acaba não conhecendo. Então, mas em verdade, não existe, eu vou falar um pouco agora das mulheres palestinas especificamente, não existe uma mulher palestina homogênea, monolítica, né? Existem vários tipos de mulheres palestinas, diversas, né? Uma diversidade de mulheres palestinas, desde as donas de casa até as professoras universitárias e esses outros exemplos que eu vou trazer aqui para vocês agora. Pode passar. Bom, aqui eu trago um exemplo dessa foto muito emblemática, que é da Leila Khaled, né? Ela agora está no Ministério Palestino e ela é da Frente Popular para a Libertação da Palestina, desse movimento político. E, mais ou menos em 68, em 70, ela sequestrou aviões junto com outros homens palestinos para reivindicar as exigências palestinas que estavam sofrendo com a ocupação militar, a ocupação sionista e tudo mais. Então, a Leila Khaled é uma grande referência da luta armada e das ações diretas no mundo palestino. Ela foi presa, mas conseguiu se libertar da prisão e ela segue fazendo um trabalho muito importante em prol da Palestina, né? Interessante, não dá para ver, mas ela tem o anel dela é uma bala, assim, nessa foto, essa foto emblemática dela, né? E ela diz nesse texto, que não dá para visualizar, mas ela diz que a luta do meu povo, a libertação do meu povo
E a luta que nós travamos, ela tem que ser superior às minhas questões pessoais. Então, é como a gente, depois que a gente atravessa a linha da luta, a gente fica menos egoísta, menos autocentrado, menos individualista. As nossas questões coletivas, elas se tornam mais importantes do que as nossas questões pessoais, né? Nosso objetivo é essa emancipação do nosso povo. Pode passar. Então, aqui a gente tem a rapper palestina Shadia Mansour, que é um ícone também da arte palestina. E é interessante isso, porque ela é uma rapper, né? Então, se vocês colocarem Shadia Mansour no YouTube, tem vários vídeos dela, tem entrevistas com ela, e ela é uma rapper que discute isso e trava nas palavras, né, no rap, na música, toda essa crítica ao sionismo e buscando a libertação do nosso povo através da arte, né? É uma grande voz na arte palestina. Então, eu só estou jogando aqui algumas provocações, trazendo alguns exemplos, mas espero que vocês depois busquem essas pessoas, pesquisem um pouquinho sobre elas, ouçam suas músicas. Pode falar, pode passar. Bom, aqui eu tenho a colega também, a palestina brasileira, que é a Riet Omar. Ela é uma ativista e ela é uma influencer também. Tem inúmeros vídeos dela nas redes sociais. Ela está agora na PUC do Rio Grande do Sul, fazendo mestrado. Ela é psicóloga também, como eu. A gente se conhece pessoalmente. E ela é uma grande referência na luta palestina e tem muitos vídeos. Quem não conhece, vai lá, siga ela no Instagram, que tem cerca de 190 mil seguidores. A Riet, ela é uma potência para a nossa luta. Bom, então, há mulheres, né, eu quero dizer que esses exemplos dizem que há mulheres árabes e palestinas nos diferentes espaços de luta. E nossa grande luta e resistência é contra o colonialismo, contra o sionismo, contra o apartheid, contra a ocupação militar e, mais recentemente, contra esse genocídio de 2 anos, né? Então, eu quero trazer aqui a Shahd Wadi, falando um pouco das mulheres nesse contexto, que é descendente de palestinos e pesquisadora de estudos feministas pela Universidade de Coimbra, né, em Portugal. E ela vai dizer que Israel procura utilizar os corpos das mulheres, os corpos femininos, para controlar o povo palestino. Então, perpassa aqui a questão de ocupar a terra no sentido nacional, né? A terra também é uma palavra feminina, né? A terra como mãe, como aquela que procria, que produz, que reproduz, e também de ocupar as mulheres no sentido pessoal e de gênero, né? Pode passar. Então, a questão da mulher enquanto mãe, né, da mulher palestina enquanto mãe, enquanto sua maternidade e sua função de fazer filhos é central no colonialismo, né, fazendo parte da luta nacional. Algumas mulheres dizem: temos um ventre militar e damos luz a combatentes. E é por isso que Israel nos oprime, desde impedir que as mulheres que estão em checkpoints, que são os postos de controle, né, nós temos centenas de postos de controle na Cisjordânia, por exemplo, e esses postos, e as pessoas param nesses checkpoints, né? Israel para as pessoas, né, em carros dentro desses checkpoints, ônibus, enfim, e as mulheres que entram em trabalho de parto, e se elas estiverem nesses checkpoints, elas podem não chegar aos hospitais. Eles impedem essas mulheres, os israelenses impedem essas mulheres de chegarem nos hospitais para terem seus filhos, para parir seus filhos, e até as opressões de mulheres grávidas nos cárceres sionistas. Eu tenho uma amiga que ela é irmã do Ali Drabá, que é o presidente da FEPAL aqui no Brasil, da qual também eu participo como secretária de Assuntos Acadêmicos, e numa entrevista com ela, numa live com ela, a Ruaida Drabá, ela me disse que ela perdeu um filho num checkpoint. Eu não sabia. Eu a conheço há anos
e ela traz isso. Então, assim, como que eles trazem mais essa violência, mais essa violação, impedindo que as mulheres possam ter seus filhos, impedindo o parto das mulheres, né? E nos cárceres sionistas, as mulheres palestinas presas, que são as presas políticas, né? Se você estiver fazendo uma panfletagem a favor da luta, a favor do povo palestino, você pode ser preso sem julgamento, que são as detenções administrativas em Israel. E as mulheres que estiverem grávidas, elas são submetidas a partos, onde elas ficam presas nas camas, tá? Isso acontece dentro dos cárceres sionistas, e elas também, muitas vezes, elas podem perder os seus filhos dentro das condições, por causa das condições das prisões, ou os filhos delas são pegos para serem adotados por famílias israelenses. E as mulheres palestinas nunca veem os seus filhos, né? Eles são sequestrados pelo sionismo, pelos israelenses, e adotados por famílias israelenses, judias, enfim. Então, as mulheres, nesse aspecto da fertilidade, elas passam por inúmeras violências e violações exatamente para impedir a procriação. Pode passar. Então, eu trago essa foto aqui de várias mulheres palestinas que estão presas nos cárceres sionistas, mulheres de diferentes idades, mulheres de diferentes profissões, mulheres pelos mais diferentes motivos, né? Inclusive alguns motivos que são até provocados pelos judeus, enfim, pelos judeus sionistas, e essas mulheres seguem presas. Tivemos agora uma palestina que foi libertada nessa troca de prisioneiros entre Hamas e Israel, e ela estava morrendo no cárcere, né? Ela não tinha ventilação dentro da cela, ela se baixava para tentar respirar pelo vão da porta, então não tinham janelas nessa cela. Eles geralmente ficam em celas de 2 por 2 metros quadrados e celas isoladas, né? Também não tem comunicação. Ela estava, eu me perdoe, esqueci o nome dela, mas ela é essa que está ao lado da moça que está com o chapéu de formatura, que está de vermelho ali, mas ela foi libertada recentemente. Então, mas ela estava morrendo, né? A ideia é também fazer com que os palestinos sejam mortos dentro das prisões. Já tivemos um brasileiro também, brasileiro palestino, que foi morto recentemente também, dentro de condições desumanas das prisões. Eu tive um primo também que foi preso. Ele foi preso porque ele fugiu de uma viatura sionista, e ele foi preso. Ele ficou 9 meses na prisão e emagreceu 30 quilos. Então, ele emagreceu, a cada mês, ele emagreceu 3 quilos dentro das prisões sionistas. E a gente segue para que outros palestinos sejam libertados, palestinos que estão presos há décadas, palestinos que estão presos com pena de morte ou prisão perpétua. Pode passar. Bom, e aqui alguns dados do Ministério da Saúde palestino, do Escritório da ONU para a Coordenação de Assuntos Humanitários, e também da revista The Lancet, né, sobre o feminicídio palestino, né? O feminicídio palestino ou seja, o que é feminicídio? É quando você é vítima de um assassinato por ser mulher. Você é vítima de um assassinato por uma questão de gênero, como também a gente tem o genocídio. Você é vítima de um assassinato por ser índio, por ser indígena. Então, aqui eu trago alguns dados do feminicídio palestino, que eu acho que esse dado ainda talvez seja até subestimado, né? Nós temos aqui cerca de 14 mil mulheres palestinas mortas, contando as 700 desaparecidas sob os escombros, que equivaleriam a quase 1,25 milhão de mulheres aqui no Brasil, proporcionalmente falando. Temos pelo menos 1.000 mulheres assassinadas grávidas, o que corresponde a um duplo extermínio, porque você mata a mulher e você mata também a criança que está no ventre,
que corresponderiam a 100 mil mulheres assassinadas grávidas no Brasil. Tivemos um aumento de 300% nos abortos involuntários das mulheres palestinas nesses 2 anos de genocídio, né? Abortos causados por desnutrição, enfim, por condições físicas, né? Pela ausência de hospitais, pela ausência de medicação, enfim, esse aumento de 300% de abortos, né? E de 50 mil a 60 mil mulheres palestinas que devem dar à luz nos próximos 9 meses em Gaza, ou seja, mulheres que estão grávidas atualmente, mas que estão sem casa, sem hospitais, sem profissionais de saúde, sem remédios, sem comida, sem água, sem condições sanitárias mínimas. Eu fico pensando, enquanto mulher, sem absorventes, sem papel higiênico, né? Essas coisas que às vezes parece que é algo tão óbvio para a gente, mas que as mulheres palestinas não têm diante de todo esse genocídio nos últimos 2 anos, né? E como que essas mulheres vão sobreviver diante dessa falta mínima de assistência e de condições básicas de vida, né? Atualmente, as mulheres, né, estão passando por frio e chuva, né, lá na Palestina. Então, além de tudo isso, né, a gente tem a destruição das tendas, onde famílias palestinas, crianças, idosos, mulheres, homens, estão nessas condições tão desumanas de situação, de vida, de sobrevida, né? Tá. Pode passar. Bom, então, se considerarmos que ao menos 14 mil mulheres foram exterminadas em Gaza e que a taxa de natalidade no território é de 3,97, né? É possível afirmar que foram retirados dessa parte da sociedade palestina ao menos 55 mil potenciais nascimentos nos últimos 2 anos e 1 mês, né? Então, é importante a gente pensar como que você mata quem está vivo e impede outras vidas de nascerem também nesse contexto tão desumano e opressor que a Palestina vive há cerca de 8 décadas, né? Pode passar. Então, pode passar, eu não vou, só por conta do tempo. Então, portanto, né, já finalizando, se a história da Palestina é uma história silenciada, a história das mulheres palestinas é ainda mais silenciada e apagada. É preciso lê-las, é preciso ouvi-las, é preciso pesquisá-las, conhecer essas histórias que apesar de tudo, né, são também exemplos de luta, de resistência, de persistência, de sumud, né, essa palavra árabe que significa a nossa resiliência e também a nossa capacidade coletiva de perseverar e de resistir. Então, para finalizar, eu quero deixar essa reflexão de que tudo que aconteceu e ainda acontece na faixa de Gaza, de nossa Palestina, não foi em vão, não pode ser em vão. Todo o sacrifício, todos os assassinatos, toda a dor, todo o sofrimento, todas as mutilações e torturas não podem ter sido em vão. Toda essa barbaridade que os palestinos sofrem terá que nos servir para algo. Teremos que aprender algo com tudo isso. Ou seja, isso tem que nos servir de alerta para o mundo e particularmente a essa nossa parte do mundo, que é o sul global, que segue sofrendo seus genocídios históricos, como dos povos negros e indígenas e das populações pobres e periféricas. O que falta acontecer nesse mundo, na nossa história, para nós aprendermos. Pode passar. Até quando aceitaremos sermos escravos dos imperialistas e da ordem ocidental, aceitando e comprando suas mentiras, sem pensar, sem questionar? A morte de todas as minorias políticas, de todos os povos oprimidos deste mundo e ao longo da nossa história, precisam ser lembradas, precisam ser vingadas, para que uma nova ordem mundial seja fundada. Para isso, precisamos pensar. Pensar não dói, mas exige esforço. E precisamos pensar para nos libertarmos, para alcançarmos o mínimo de dignidade e de autonomia. E, felizmente, os conhecimentos estão disponíveis para isso e um novo mundo é possível.
um mundo onde caibam todos os mundos. É isso, gente. Eu quero agradecer por essa oportunidade de fala, por essa oportunidade de voz para uma mulher brasileira palestina. É isso, muito obrigada. Shukran, como a gente fala em árabe. E é isso, Palestina livre. Obrigada. Muito obrigada, professora Chan, pela sensível e potente contribuição sobre as narrativas do mundo árabe, das mulheres palestinas e dos povos originários do sul global. Sua fala amplia nossos horizontes e fortalece muito o sentido do nosso encontro. Daremos Obrigada, Magna. continuidade ao nosso debate com a participação do professor Dr. Francisco Gabriel de Almeida Rego, da Universidade Federal do Vale do São Francisco, Univasf, que apresentará a comunicação, uma invenção das formas do Brasil, a imagem indígena e a construção da nação. O professor Francisco é docente da Univasf e integrante permanente do programa de pós-crítica em crítica, do programa de pós-graduação em crítica cultural, pós-crítica UNEB, é doutor em comunicação e cultura contemporâneas pela UFBA, mestre em crítica cultural pela UNEB e especialista em ciência política pelo IUPERJ. Acho que eu falei correto. Sua pesquisa abrange documentário, documentário indígena, cinema contemporâneo, história do cinema, antropologia fílmica, além de teorias e análise fílmica. É diretor do longa-metragem Piraguai, realizado em parceria com o Coletivo Gente de Audiovisual, atua também na produção e execução de projetos culturais e desenvolve trabalhos como escritor. Então, com grande satisfação, convidamos você, Francisco, para a sua fala. O tempo também de 25 a 30 minutos. Quero deixar registrado que estamos ao vivo pelo canal YouTube Pós-Crítica UNEP. Olá, gente, boa tarde. Desde já queria agradecer o convite, a participação de compor essa mesa, a professora Magnora, a professora Adjan, né, pela fala importante, né, sobre as mulheres, né, palestinas e, em certo sentido, sobre nós próprios, né, como o país erigido sobre as contradições, né, e as assimetrias presentes aí no todo o processo colonial, né. Somos herdeiros de um pouco dessas contradições, né, que nos marcam, né, como a professora mesmo salientou a falar sobre estereótipos, né. Então, nosso trabalho aqui é de falar um pouquinho sobre esses estereótipos que marcam o nosso processo histórico, nossa formação. Desde já queria agradecer pela oportunidade, viu, a todos também que estão aqui presentes. Falar aqui hoje, estar presente nessa mesa é muito importante para mim, porque eu sou egresso, né, do Pós-Crítica, né, que é o programa que organiza esse evento, né, então, durante muito tempo eu estive do outro lado vendo, né, essas mesas acontecendo, né, e pude participar de muitas delas, né, e sei da importância que elas têm para a comunidade pós-crítica e também para as comunidades que estão fora do pós-crítica, né. Pós-crítica hoje ele se estabelece como um grande campo um grande espaço para a gente pensar o Brasil, pensar o mundo, né, pensar nossas contradições, e sob uma perspectiva do interior, né, do interior da Bahia, né, de um programa que é interiorizado, um programa que, a partir do interior, busca criar conhecimentos, né, sobre o interior e também sobre o mundo, né, então ele propõe essa metáfora, né, de, a partir do interior, a gente observar também o mundo, e acho que essa mesa carrega muito disso, né, dessa proposta, né, que é de, a partir do entendimento das questões que perpassam o mundo, né, das questões representativas que perpassam as mulheres palestinas, também a gente tentar, a gente buscar entender as contradições que marcam a formação do nosso país, e muito naquilo que a gente vai chamar dessa representação do indígena, né, ou como eu vou falar aqui em muitos momentos, da representação do índio, né, e aí eu já começo a falar, já começo a entrar, né, um pouco na minha fala, justamente para tentar contrapor e trabalhar um pouquinho desses termos, né, que é muito comum no discurso contemporâneo, quando nós vamos falar sobre as políticas indigenistas, quando nós vamos falar sobre a questão indígena. É muito comum a gente ver as falas no sentido de utilização da palavra índio e da palavra indígena, né, e às vezes isso é tomado como um símbolo para você determinar qual aspecto político essa pessoa vem, de onde ele vem, né, tal. Das contradições inerentes a essa construção de um conhecimento, de uma definição política a partir das questões indígenas, né, tal.
Na minha fala, eu vou dizer em alguns momentos do índio e em outros momentos vou também dizer do indígena, né? E aí eu quero que a gente observe essas duas perspectivas, um pouco daquilo que a professora Djan falou, né? Desses estereótipos historicamente construídos, né? Acerca do índio, do indígena, né? Que constrói aquilo que a gente vai chamar de uma imagem estereotipada, estabelecida, construída, erigida durante todo o nosso processo nosso processo histórico, né? E aí, essa figura do que nós vamos chamar do índio, né? Então, que eu estou falando aqui do índio, em algum momento, nos momentos da minha fala, eu vou estar falando dessa representação, dessa macro-representação que se estabelece ao longo da nossa história, né? Em diferentes momentos, por diferentes políticas culturais, por diferentes questões que perpassam o nosso entendimento do país, né? Essa figura do índio, ele é construído, né, ao longo da nossa história e emulando em muito das diferentes ideias de nação brasileira que vão ser estabelecidas ao longo do nosso processo histórico, desde o período colonial até o período republicano, até o nosso tempo, né? O que eu estou querendo dizer para vocês é que uma coisa é o índio, né? Essa representação, outra coisa são os indígenas, né? São as diversidades presentes nas comunidades indígenas, né? Na diversidade, na complexidade indígena, né, que perpassa o nosso território, que existiu antes da chegada dos portugueses, que existiram durante a chegada dos portugueses, existe até hoje, né, no Brasil, né? Então, aqui a gente vai tentar contrapor um pouquinho um debate que está presente no dia de hoje, né, aprofundar um pouco mais essas questões, trazendo, né, problematizando um pouco mais, situando ele nesse debate sobre a questão indígena, sobre a representação do indígena, né? Como importante para a gente entender também o que vem a ser a nação brasileira, né? O que eu vou pensar, o que eu vou trabalhar como uma tese é de que a ideia de uma construção do índio nacional, né? Da representação do índio nacional, ele teve atrelado esse processo de construção da nação brasileira, né? Então, em diferentes momentos, inclusive no período em que o Brasil não era nem visto como nação, né? Você não tinha uma ideia de nação bem definida, mas vocês já tinham uma ideia do que é o índio, né? O que seria essa figura, né? Dessa alteridade, né? Que foi sendo construída. Então, essa fala dialoga muito com o que a professora Adjan falou, porque as contradições que perpassam, por exemplo, a representação, né, das mulheres palestinas, né, no contemporâneo, elas são muito parecidas do que nós vemos também nas comunidades indígenas e do indígena, de maneira geral, em diferentes momentos da nossa história, né? Esse estudo, essa minha fala hoje, ela tem a ver um pouco do que eu venho desenvolvendo desde o mestrado, né, no pós-crítica, né, no doutorado, no programa de pós-graduação em culturas contemporâneas da UFBA, e o que eu estou desenvolvendo agora no pós-doutorado, né, que eu estou iniciando no pós-doutorado na Unicamp, né, no programa de artes visuais, né, na linha de história da arte. Então, eu estou iniciando agora também um pós-doc, e que eu estou propondo justamente um estudo acerca dessas representações, né, do índio, né, ao longo da nossa história. No pós-doc, eu estou analisando em específico o contemporâneo, né, pensando o cinema indígena, pensando as representações contemporâneas, em muito cinema indígena, e como essas representações nos possibilitam repensar a própria ideia de nação brasileira, e muito baseada naquilo que a gente vai chamar da pós-Constituição de 88, né, uma Constituição inclusiva que, ao ser estabelecida, ser promulgada, redefine também muito uma ideia de nação brasileira, né, que estava até então presente, né? Então, ela cria uma política cultural, né, ela desenvolve uma política cultural que possibilita, e muito, que essas novas emergências indígenas, né, no campo das artes, no campo da cinematografia, possa repensar uma ideia de nação, né, uma ideia de nação mais inclusiva, naquilo que a professora Dian falou, né, ao final de sua fala, uma frase bem bonita que eu até anotei aqui, viu, professora? Que é um mundo que caiba a todos os mundos, né? Eu achei bem bonito isso, eu acho que destaca muito do que o que é um pouquinho esse contemporâneo, né? O que é um pouco essa luta que nós estamos estabelecendo aqui nas nossas falas, o que é em muito que as comunidades indígenas também estão fazendo hoje no Brasil, né? No caso aqui do Brasil, mas também no mundo como um todo, né? A gente sabe que a condição indígena é uma condição que não é somente inerente à América do Sul, mas ela está presente também em outras comunidades que foram, que sofreram as contradições, né, do processo colonial, né, e a gente pode pensar, né, na Oceania, na Austrália, né, os povos autóctones, né, que já estavam presentes aqui nos territórios antes da chegada dos europeus. Então, de alguma maneira, essa fala e as questões aqui presentes unem a todos nós, né, eu acho que talvez seja esse também o grande motivo
dessa mesa e desse congresso, justamente estabelecer teias, né? A partir das contradições, a gente possa estabelecer caminhos, né, linhas, né, de aproximação, linha de força, né, onde a gente possa se ver, se encontrar, desconstruir esses estereótipos e reafirmar um mundo mais possível, um mundo, como a professora falou, né, um mundo que caiba a todos os mundos, um mundo que caiba a todos nós, né, indígenas, negros, palestinos, árabes, né, eu acho que essa é a grande proposta aqui da nossa discussão. Eu já adiantei uns pontos da minha fala, eu já queria dizer que eu não sou uma pessoa tão linear, né, eu sofro desse mal de não ser tão linear, né, nas minhas falas, mas eu vou agora estabelecer um pouquinho do passo a passo que eu estava planejando para essa fala, e aí eu peço para os companheiros que estão na produção que se eu passar dos 20 minutos, vocês, né, me avisem por aqui, tá certo? Como eu falei, eu acho que um ponto importante para a gente entender, né, o que é ser brasileiro, antes de mais nada, a gente precisa entender o que é a nação brasileira, né? E perceber que a ideia de nação brasileira, ela foi construída, ela foi pensada de diferentes formas, em diferentes épocas da nossa história, né? No período colonial, no período do reinado, no período do império, no período republicano, no período atual. Então, existiu diferentes maneiras de se pensar o que é ser brasileiro, de o que é ser a nação brasileira, né? Essa macro-representação que envolve questões identitárias, questões culturais, questões representativas, né? Então, minha fala aqui hoje em dia é justamente situar de que para a gente pensar nesses diferentes momentos o que é ser brasileiro, o que é ser a nação brasileira, o que é essa macro-representação, esse macro-discurso do Brasil, ela tem na figura do índio um ponto de entendimento, né? Um ponto para a gente poder pensar e estudar, né? Ou seja, a gente estudando as diferentes representações que se deu acerca do índio nacional, a gente consegue entender diferentes momentos da nossa nacionalidade, né? Das questões que marcaram a ideia de nação brasileira, né? Para a gente tentar ressaltar, e aí uma tese, de que é impossível a gente pensar o Brasil sem pensar essa representação do índio, né? Ou seja, que a própria ideia do índio, para além de uma visão de que os índios estão fora da nossa história, né? Dessa grande história central do Brasil, que eles estiveram sempre isolados, sempre à margem, né? Estiveram sempre pulverizados no nosso território, os índios foram fundamentais, as comunidades indígenas foram fundamentais para construir e muito do que a gente é o Brasil hoje em dia, né? Nas suas contradições, nas suas potencialidades, né? Em tudo aquilo que a gente situa que é o Brasil, e se é o Brasil hoje em dia, porque as comunidades indígenas também tiveram um papel fundamental para construir, para legitimar. Essa visão, ela está muito condizente com uma nova perspectiva, né? Acerca da historiografia das comunidades, né? Acerca da historiografia da história indígena, né? Digamos assim, que vai surgir a partir dos anos 2000, né, em autores como John Monteiro, né, que foi um professor que faleceu, se eu não me engano, tem uns 8 anos, né, e tantos outros professores também que buscaram repensar a nossa história do Brasil a partir dessas questões tendo como centralidade a própria ideia das comunidades indígenas, né. Então, John Monteiro foi um dos pensadores aí que sustentam muito do meu estudo e de outros estudos também que buscam situar essa nova maneira de pensar a história brasileira, né, a partir dessa centralidade das comunidades indígenas, aquilo que a gente vai chamar da política indígena, né? Então você vai ter a política indigenista, né, um conjunto de narrativas, de histórias, de posicionamentos historiográficos, né, e que vão situar uma visão mais do indígena tutelado sobre, né, pelo conhecimento, né, sobre o conhecimento, né, não indígena, para uma outra perspectiva em que você centraliza, né, a figura do indígena como importante para a gente pensar o que é o Brasil, né? Isso a gente vai situar aí naquilo que a gente chama das políticas indígenas, tá certo? Então você vai ter essas duas perspectivas dentro da historiografia, né? Então, eu acho fundamental a gente pensar, então, que a ideia do Brasil, ela não foi a ideia de nação brasileira, ela não é algo construído, ela não foi algo que foi dado para a gente enquanto uma representação pronta, né? Mas ela foi construída ao longo de todo o nosso processo histórico, né? Que perpassa ali desde a época dos cronistas. Enquanto eu falo dos cronistas, estou falando dos primeiros escritores que estiveram aqui no Brasil, que relataram, né, o Brasil, né? E você vai ter autores que vão
descrever o Brasil, né? São os cronistas, aquilo que Alfredo Bossi vai chamar, né, dos cronistas, autores como Hans Staden, né? Perol de Magalhães Gandavo, Fernão Cardim, né? São cronistas de um Brasil colonial que vão ser os primeiros a fazer esse relato, né, do que é o Brasil e do que é as comunidades indígenas, né? Que são essa alteridade que estaria aqui presente, né, quando os portugueses chegaram. Esses primeiros relatos do Brasil, eles estão marcados por uma ideia de um Brasil espetacular, né, de um Brasil que um Brasil que é místico, né? Então os relatos que às vezes eles podem se aproximar a uma ideia de um Brasil meio quase meio cristão, assim, posso dizer assim, meio genealógico, assim, de uma ideia de um Brasil do Éden, né? Então você vai ter esses mitos que perpassam os primeiros relatos do Brasil e os relatos acerca do indígena, que são muito próximos dessa tradição, né, europeia, da tradição católica, né? Que vai estar presente nesses textos cronísticos e vai estar presente também nessas primeiras pinturas, nesses primeiros desenhos que vão representar as comunidades indígenas, né? Essa alteridade indígena, né? Então você vai ter aí presente aquilo que a gente vai chamar dessa metáfora da Europa, né? Ou seja, de que a figura do índio, na verdade, ele antes de mais nada, nesses seus primeiros momentos, uma própria metáfora do que é a Europa, né? É como se os cronistas que aqui tiveram, né? As primeiras pessoas que pintaram, que registraram, né, o Brasil, eles estavam muito baseados numa metáfora da própria Europa, dos paradigmas europeus, né? Então é um deslocamento das tradições, daquilo que se acredita sobre, né, do que eles acreditavam ser a Europa. Então há um deslocamento da Europa para se tentar entender o que é essas comunidades indígenas. Isso está presente em muitos desses relatos, por exemplo, de Hans Staden, né? Vocês já leram, né, o livro de Hans Staden, que é muito, muito emblemático, assim, né? Que vai muito trazer as contradições, né, da Europa, né, dos contextos das lutas, né, nacionais da Europa, né, tenta alocar aqui no Brasil e muito ao tentar pensar, por exemplo, essa geopolítica da colônia, né, no Brasil, nas lutas que as próprias comunidades indígenas estabeleciam uma com a outra, né. Para dizer que uma das questões importantes de sinalizar é que o Brasil, na chegada dos europeus, não era um Brasil, como a gente pode dizer, um Brasil idílico, né? As comunidades indígenas lutavam entre si, né? Guerreavam entre si, tinham relações de aproximação, de distanciamento, né? Então, isso é fartamente relatado, né? Pelos textos cronísticos e por outros viajantes também que aqui tiveram, né? E a sagacidade do português justamente se utilizar dessas contradições, né? De entender essas assimetrias e se utilizar dela para poder ocupar, né? Para poder dominar, né? Então, por exemplo, você vai ter nesse período, né? Muito comum algo que vai estar presente na nossa tradição e que vai legar muito a visão que nós temos sobre a comunidade indígena no Brasil, essa tensão entre os indígenas que ocupam o litoral brasileiro e os indígenas que ocupam a posição mais central do Brasil, né? Porque existe uma diferença linguística, né? Com relação a essas comunidades indígenas, né? O litoral brasileiro ele foi eminentemente ocupado pelos falantes do Tupi-Guarani, né? Quando a gente fala Tupi-Guarani, está falando de uma diversidade de comunidades indígenas falantes de línguas, né? Que são próximas, né? Mas são completamente distintas daquelas que são faladas no interior, né? Que são os falantes do Macro-G, né? Então você vai ter várias comunidades indígenas, né? Que falam línguas diferentes, né? Que são línguas completamente diferentes dos indígenas, né? Do nosso litoral, né? Esses indígenas tinham tensão, né? Tensões entre um e outro, né? Isso é interessante de se relatar, porque a maioria o contato maior que se deu, né? O primeiro e maior durante muito tempo foi justamente com essas comunidades falantes do Tupi-Guarani, né? Que foram as comunidades que tiveram uma interação maior, né? Com os portugueses, com os franceses, com os holandeses nos primeiros momentos, né? Então, esse contato ele mediou muito a visão que vai ser estabelecida acerca dos indígenas, né, do Brasil, sobretudo os indígenas do interior, né, os indígenas mais sertâneos, do sertão, né, como ele vai chamar, né? Aquilo que a gente, na língua tupi-guarani, vai chamar de tapuias, né? Que são os índios que, a maneira, tapuia é o termo denominado pelos indígenas, né, tupi-guarani, muitos, né? Tupi-guarani, para falar desses índios do sertão, né? No caso, né, da Bahia era muito comum, né?
que são os índios que tinham certa rivalidade, né, com os índios do litoral, né? Não era uma rivalidade como a gente conhece hoje, né? Como a gente essa rivalidade territorial, que a gente disputa para ganhar, né? Território, era um outro contexto, mas existia uma tensão, né? Sobre essas duas comunidades. E para essa perspectiva, né? Para essa lógica, você vai ter vários autores que vão trabalhar, né? Sobre isso, tentando reinterpretar essas tensões entre os indígenas do litoral, os indígenas do interior, né? Às vezes, né, dentro de uma perspectiva etnográfica, né, você vai ter autores que vão falar isso, né, de uma guerra que era mais mitológica, né, mais tradicional do que uma guerra por território, como na nossa tradição, a gente vai ter. Né? Isso só para sinalizar a complexidade do que é o Brasil no período colonial, e que é o Brasil durante muito tempo, né? E que, como o John Monteiro vai falar, né, a nossa ideia de nação, a nossa ideia do índio, né, brasileiro, né, ele vai ser erigida, ele vai ser construída, e muito sobre essa ideia dessa prevalência do elemento tupi-guarani, né, em detrimento dos índios do interior, né, do Brasil, né. E eu falo assim com meus alunos, né, sempre quando estou dando aula sobre essa história da representação, né, do índio, né, na nossa grande história do Brasil, eu costumo fazer esse exercício de que eu peço para que todo mundo feche os olhos e comece a imaginar o que é um índio, né, típico, né? E é muito provável que essa imagem mental que vai compor o nosso imaginário, né, ela é muito a tradição, muito essa tradição que vai ser construída acerca do índio nacional, que é muito derivado dos tupi-guaranis, né? Dos falantes tupi-guarani, né? Isso não é à toa, isso é justamente o nosso processo de construção daquilo que a professora Adian vai falar, desses nossos estereótipos, né? E como ele foi construído, como ele foi utilizado e foi trabalhado, ele foi remendado, né? Foi costurado dentro dessa ideia de nação brasileira, né? Da nossa ideia de nação, né? Do Brasil. Ele perpassa os períodos cronistas, ele vai estar presente também nas primeiras imagens do Brasil, né? Dessas representações iconográficas, né? Nas pinturas, né? Do Brasil, que vai ser ali, mais precisamente na missão holandesa, né? Quando os artistas vieram na missão holandesa em Recife, né, e que ocuparam a região ali de Pernambuco e outras regiões do Nordeste, que fizeram as primeiras imagens, né, do Brasil, né, as primeiras imagens do Brasil também dos índios, imagens pintadas, né, dentro do barroco holandês, né, você vai ter autores como Albert Eckhout, né, Franz Post, né, Franz Post, por exemplo, foi o primeiro autor a fazer uma paisagem no Brasil, né, então você vai ter as primeiras pinturas do Brasil ali em 1670, por aí, durante a ocupação holandesa, né? Primeiras imagens também do índio, né? Desse índio muito baseado também no barroco, né? Do barroco holandês, que é um barroco que é uma proposta mais cientificista, né? Mais realista, digamos assim, né? Às vezes a gente pensa o barroco como aquilo diante daquela lógica que a gente aprende do barroco na escola, né? Do barroco, né? Do dualismo conflitante, né? Mas existiam vários barrocos, né? E a tradição holandesa do barroco, ele é muito baseado no realismo, né? Então isso vai estar presente nessas primeiras imagens do Brasil, isso vai estar também presente nessa construção de um índio nacional atrelado às contradições territoriais do Brasil, né? Baseada na exuberância, né? Na racionalização do país, né? Desse território, né? Um território que é diverso ao olhar, e por ser tão diverso, a gente vai ter que, o europeu vai ter que buscar repensar, por exemplo, a sua própria tradição, né? E vai pensar o próprio indígena como uma metáfora das seus paradigmas, né? Isso vai estar presente, isso vai estar definido, né? Objetivado, quando a gente vai entender, por exemplo, a presença da antropofagia, né? Nesses discursos, né? Nesses textos, né? Os cronistas e também nos textos, os relatos que vão ser estabelecidos no período do colônia até o período, por exemplo, do Império, né? Do reinado, né? Da antropofagia e do canibalismo, né? Até então você não tinha essa definição, essa separação. Hoje em dia você tem, né? Quem quiser entender um pouco mais sobre essas duas perspectivas, existe uma diferença entre o que é antropofagia e o que é o canibalismo, né? Até então você não tinha, né? No período colonial, né? Mas esses relatos do canibalismo, né? Eu me situar no canibalismo, ele é basicamente um deslocamento dos mitos europeus, né, acerca, né, do que é a Ásia, né, do que foi a Ásia, né, e sobretudo dos mitos europeus de buscar que ao longo da Ásia, né,
para além da Ásia, né, existiria uma comunidade em que as pessoas tinham cabeça de cachorro, né? A palavra canibalismo vem de cane, né? Tem a origem, né, de cãos, né? Então, porque existia uma lenda nas comunidades na Europa, né? Essa lenda foi citada, foi relatada, né, por Marco Polo, né? Marco Polo falou isso, né, no seu livro, né, que relato que ele faz, né, da viagem que ele chega, né, até a China, né, até a Mongólia, melhor dizendo, né? E aí ele faz um relato de que até o caminho existia, né, né, até chegar à China, você tinha um país, uma região onde as pessoas eram habitantes, os habitantes tinham cabeça de cachorro, e eles comiam gente, né? Então, esse mito do cane, né, do canibalismo, ele foi deslocado, né, para pensar essas comunidades indígenas, nessas primeiras imagens, né, que vai estar presente sobre o que viria a ser o índio nacional, né? Então, no primeiro momento, você vai ter, por exemplo, essa lógica do canibalismo, né, dessa representação dos índios que comem gente, né? E uma outra um olhar mais idílico, né, que vai estar presente nesses textos cronísticos, né, de um quase como de um Brasil como Éden, né? Então, como os indígenas como um herdeiro direto da tradição cristã, né, de um Éden, né, de novo Éden, né? Então são essas duas perspectivas que vão estar presentes na colônia, que vai herdar em muito que vai legar, né, na nossa tradição imagética, né, essa ideia do que vinha a ser o índio nacional, né? Então isso vai estar presente nas comunidades, nas primeiras imagens que a gente vai ter, né, dos povos das pinturas feitas aqui no Brasil pela missão holandesa, né? Já de uma maneira diferenciada a missão holandesa, que é justamente perpassada por uma lógica de um realismo mais fidedigno, digamos assim, né? De um realismo que busca na paisagem, na diversidade indígena, encontrar as potencialidades desse Brasil dentro do projeto holandês, né, de construção de um país, né? Então, depois desse período aí, do período, né, colonial, você vai ter o reinado do império, né, onde você vai ter as primeiras, onde você vai ter políticas públicas que vão justamente repensar o sentido do indígena, né, na nossa tradição, né, desde a salvaguarda, desde a proteção, desde a valorização, ou justamente o extermínio, né, também, né, porque quando as políticas públicas, né, dessa época, né, desde o início do Brasil, e que buscou proteger os indígenas, teve perpassado por essa contradição, né, de proteger e de exterminar, né? Por exemplo, desde o início do Brasil, desde 1500, né, desde a início da ocupação do Brasil, você já tinha políticas de proteção, de salvaguarda, né, e muito baseada pelos jesuítas, né, pela própria coroa, né, mas existia uma contradição nessas políticas, né, ao passo que você legitimava, proteger algumas, outras você legitimava o extermínio, né, o domínio, né, a apropriação, né, tal. E o que centraliza essa perspectiva é aquilo que a gente vai chamar da guerra justa, né. Guerra justa era o instrumento jurídico, né, utilizado pela coroa portuguesa, né, e pelo reinado, também pelo império, para que o poder público pudesse exterminar algumas comunidades indígenas, né, e muito para poder abrir espaço, né, para ocupação, né, para a interiorização do país, né, e era um instrumento jurídico utilizado para poder ocupar e dominar algumas comunidades indígenas. Por exemplo, os Krenak, né? Os Krenak foram de Ailton Krenak, né? Ali na região do Vale do Rio Doce, do norte do Espírito Santo, né? Aquela região. Eles foram... Quando a família real chegou no Brasil, se não me engano, foi com a família real, uma das primeiras medidas a ser tomada foi, além de tantas outras, mudar a capital, né? Do Império, foi justamente a decretar guerra justa, né? Aos Krenak, né? Os Krenak são os falantes do Macro-G, né? E que ofereciam resistência, né? Aos fazendeiros e aos indígenas que estavam... E os colonos que estavam no interior do Brasil, né? Então, essa história dessa imagem, né, que nós temos acerca do indígena nacional, né, do índio nacional, ele é justamente a nossa... É um pouco a nossa própria história, né, enquanto país, né? Em diferentes momentos, a gente vai ter essa representação, uma representação que vai servir de base para construir a nossa própria ideia de nação. E em alguns momentos, o contrário, né? A própria ideia de nação serviu para a gente pensar o que é esse índio nacional, né?
Então, você vai ter esses diferentes momentos, né? Em diferentes momentos históricos, diferentes maneiras de se pensar o índio, né? No Império, o recorte da nação, né? É muito comum a gente pensar os índios também classificar pela nação, né? Vai a nação indígena tal, né? Tal. Isso tem muito, isso se consolida ali muito no período do Império, né? Em que justamente você vai ter o Império como mediador, né? Dessas assimetrias, né? Isso vai estar presente também na República, né? Mais precisamente em um fenômeno histórico importante para a gente entender o Brasil da República, né? Da Primeira República, que é a Comissão Rondon, né? E, sobretudo, nessa ideia de levar a República, né? Levar a nação brasileira, né? Para as fronteiras, né? Fronteira do Oeste, né? Então, você vai ter a Comissão Rondon também como importante para a gente pensar essa imagem indígena que vai estar centrada nos ideários republicanos, nos ideários positivistas, cientificistas, né? E que basicamente, já me adiantando, já caminhando para o fim, né? É uma releitura, é uma redefinição, é uma reconfiguração desses significados que estão presentes, que são construídos ao longo da nossa história, né? Então, o que nós vemos é que as transformações históricas do Brasil cria diferentes maneiras de pensar a nação brasileira e, por conseguinte, cria também diferentes ideias de se pensar o que é o indígena nacional, né? Eu já estou finalizando, que Magnólia já chegou, né? O professor Magnólia chegou. Então, eu acho que é fundamental a gente pensar o indígena nacional, né? Pensar a imagem do índio nacional, essa representação do índio nacional em diferentes épocas, para a gente reposicionar o que é ser indígena hoje em dia, né? E o que é ser indígena hoje e o que é também ser brasileiro, né? O que é ser não indígena, né? Por que Francisco não indígena está falando sobre indígena, né? Porque pensar o índio nacional, né? Essa representação, né? Estereotipada, né? É pensar também um pouco as minhas próprias identidades, as nossas próprias identidades, né? Para fazer um pouco daquilo que a professora Dian falou, né? Que é construir mundos que caibam a todos nós, né? Indígenas, negros, palestinos, né? E aí eu finalizo a minha fala e fico aberto para as discussões. Muito obrigada, professor Francisco, pela valiosa contribuição e pela profundidade de sua reflexão. Não vamos conseguir esgotar, né, nossas discussões aqui, mas assim, muito bom mesmo. Sua fala enriqueceu bastante o nosso debate. Nós vamos agora para o momento de diálogo com o público. Então, nós temos alguns comentários, algumas perguntas no chat. Eu também tenho alguns questionamentos, né? Mas pela questão do tempo, nós vamos continuando estabelecendo as teias, certo? Porque, assim, acho que é a intenção mesmo desse congresso, né? Que é estabelecer teias, né? E nesse sentido, as narrativas de todos os povos, né, que possam ser tecidas pelos próprios povos e não por fios externos. E aí, trazendo um pouquinho para a biologia, porque eu sou bióloga, que a gente possa compreender também que todas as teias elas sejam complexas, múltiplas, assimétricas, resistentes e belas, e tecidas pelos seus próprios povos, tá bom? Então, observando aqui no chat, nós temos alguns comentários. A arte sempre construindo histórias, enfrentando barreiras, né? Que é o propósito do nosso projeto Oriente-se pelo Cinema. Nós temos também os comentários. A comunidade palestina foi posta em relação pela professora Chan, muito bom, excelente. E aí aqui eu selecionei algumas questões para vocês, tá? Vamos começar com o Francisco por conta do horário, pode ser? Pode ser, Chan? Pronto, então, professor Francisco, partindo da ideia de invenção como documentário indígena contemporâneo ressignifica a imagem indígena historicamente forjada para a construção da nação brasileira, está no. Acho que o senhor consegue acompanhar. Perfeito, ótimo. Eu respondo agora, né? Sim, por favor. Com relação ao documentário, isso é fundamental, né? Porque a gente só vai falar de um documentário indígena, né? De uma cinematografia, de uma filmografia indígena, né?
contemporânea, e muito porque a gente vai falar dessas transformações culturais, né, das políticas culturais que marcam esse período da redemocratização, né, do Brasil, né? A gente pode ter duas perspectivas de análise, né, sobre a filmografia contemporânea, né, dos coletivos indígenas, né? Uma delas sobre uma perspectiva tecnológica, né, porque o digital possibilita também uma facilidade maior na produção dos documentários, mas também uma outra é sobre as políticas públicas que surgiram, que foram construídas sobre o processo de redemocratização do país, né? É um processo que eu cito que ainda nós estamos vivendo, né? Em toda a nossa contradição, porque a Constituição de 88 está aí, né? Nos anos 90 ela marca, né, as políticas, né, que são criadas a partir de lá, né? O início da implementação dessas políticas, né? Mas muitas das políticas ainda estamos lutando ainda para concretizar, né? Para estabelecer, né? Então eu digo que nós estamos ainda vendo esse processo, né? E o cinema indígena, o documentário indígena, aquilo que te chama de documentário indígena, né? Ele é fruto desse processo, né? De um Brasil que, de alguma maneira, observa as suas complexidades identitárias, né? As suas complexidades culturais, né? E pensa ela como um gesto político de emergência, né? Através do cinema, através da arte, né? Então, coletivos como o Coletivo MBA Guarani de Cinema, né? Que são, eu analisei, né, no meu doutorado, no mestrado doutorado, no Coletivo MBA Guarani de Cinema, eles buscam isso, né? Justamente, e muito a partir dessas contradições inerentes a essas comunidades MBA Guarani, pensar a sua própria história e pensar também a história do Brasil, né? Suas contradições, se situar enquanto sujeitos ativos, né, no processo de construção dessa macro, né, história nacional, né? Perfeito, professor. Perfeito, obrigada. Obrigada mesmo. Professora Chan, as narrativas das mulheres precisam Magnólia, existir. eu queria fazer uma fala complementando Pronto, à vontade. O que o professor Francisco trouxe, enfim, mas o debate geral dele, é interessante pensar fazendo essas relações, esses paralelos também com o povo palestino, porque, assim, diante dessa desvalorização que a gente tem dos povos indígenas, né, das comunidades indígenas brasileiras, que são os povos originários. Sim. Né? Então, como que a gente está mentalmente colonizado? Né? Ou seja, a gente desvaloriza os povos originários e valoriza o colonizador, e valoriza o externo, o estrangeiro, o alheio que veio de fora e que, inclusive, contribuiu para exterminar esses povos. Né? E depois trouxeram os africanos, que também foram massacrados, foram torturados, passaram por esse processo de escravidão. E a mesma coisa também com os palestinos, que são os povos nativos, o povo nativo, o povo originário, e que reivindica a sua própria terra, né? Mas que a gente desconhece os nossos povos indígenas, a gente desconhece a história, porque a história contada também é na perspectiva eurocêntrica, também é na perspectiva colonial. Então, a gente ainda não dá voz, na verdade, a gente está agora trazendo voz, né, recentemente, enfim, nos últimos anos, nas últimas décadas, também trazendo voz aos povos indígenas, né? Mas é interessante a gente perceber como a gente silencia os povos originários, né? E desvaloriza, e inferioriza, desumaniza os povos originários, né? É interessante. Agora, esse resgate da decolonialidade, ela é fundamental. E falando dos estereótipos, como esses estereótipos também, ou essas imagens construídas que a gente tem do indígena, das mulheres, do povo palestino, têm fins políticos, que são fins também para nos dominar, para nos submeter, para nos inferiorizar de alguma forma. Então, isso tudo contribui. Então, essa ideia, por exemplo, de que o indígena é preguiçoso, né, de que o indígena ele não é adaptado para trabalhar nas cidades, né, ou ele não tem esse feitio para a civilização, ele é um selvagem, ele é um bárbaro. Então, tudo isso é para dominar esses povos. E é para justificar também a matança, é para justificar o genocídio, né, que é um termo de um poema de um poeta aqui de Dourados, e tem um poema dele chamado Genocídio, né?
Aqui a gente tem, né, os Guarani Kaiowá, sobretudo em Dourados, enfim, aqui em Campo Grande também tem terrenos. Mas essas lógicas, ao público que está nos ouvindo, Francisco, Magnólia, Ivanildes, o Edmário, essas lógicas, elas estão presentes em todos esses projetos coloniais, né? De estereotipar esses povos e também de inferiorizá-los, de desumanizá-los, e que são exatamente os povos originários, né? É interessante como que essas lógicas de dominação, elas são as mesmas, né? Elas são semelhantes, enfim, eles reproduzem essas lógicas nos diferentes espaços do mundo, né? Sim, sim. Por isso que palestinidade é um paradigma. Quando Sim, pensamos em Palestina, pensamos como paradigma, porque o colonialismo não acontece apenas na Palestina. exatamente. Né? E Exatamente. junto ao colonialismo, nós sabemos que a violência ela está presente. O Sim, genocídio está presente. sim. Né? Então, obrigada, viu, João, Que é por isso. esta contribuição. Tá? Então, as narrativas das mulheres precisam existir, reexistir, e aqui eu trago duas questões, certo? Que tem nessa luta como fica o espaço das feminilidades e também, diante de estereótipos que matam, de que modo as instituições de ensino podem atuar para desconstruir essas narrativas opressoras. Uhum. Bom, a gente precisa contrapor essas narrativas opressoras, né? Então, eu acho que eu gosto de pensar nessa perspectiva dialética, né, do mundo, né, de que a gente está sempre nesse jogo de opostos, de oposições, de paradoxos, mas também de contrários, às vezes antagônicos, de contrários, por vezes, não antagônicos. Agora, nas escolas, né, Ivanildes que está fazendo essa pergunta, nas escolas, esse material, os livros didáticos, por exemplo, eles já vêm prontos para os professores, né? Os professores não têm a oportunidade de debater esse material, de discutir, de construir esse material, né? Então, e a gente sabe também da sobrecarga, das condições precárias dos professores das redes públicas de ensino, municipais, estaduais. Então, eles acabam reproduzindo aquela narrativa do livro didático. Por vezes, ele não tem tempo para desconstruir, para fazer uma leitura mais crítica, para fazer uma pesquisa. Eu conheço, por exemplo, professoras da rede pública que se depararam com o discurso sobre o Islã nos livros didáticos e foram fazer uma pesquisa e descobriram que a forma como o Islã, como o Oriente Médio é debatido no livro didático não corresponde à realidade. Ela foi na fonte, ela foi no Alcorão, por exemplo. Inclusive, ela é daqui de Campo Grande. Então, assim, mas é preciso de um tempo para você conseguir trazer esse contraponto, essa contranarrativa, esse contradiscurso, né? Esse espaço de contra-hegemônico, né? Mas é um trabalho de resistência, né? Sim. Então, agora a gente tem a lei que obriga, né, a presença da história a história dos afro, né, afro e dos negros, enfim, aqui a história dos indígenas também, a obrigatoriedade da história e cultura dos povos originários. Então, isso, de alguma forma, é um avanço, porque a narrativa desses povos também era uma narrativa eurocêntrica, né? Sim, era o europeu falando deles, não eram eles falando, né, de uma forma da própria realidade de que eles viviam. E também, como eu trabalhei na tese os livros didáticos, né, da rede adventista, há exemplos também de que, e isso é um objetivo político dos livros didáticos, de passar uma ideia de harmonia entre povos que foram oprimidos e opressores, que foram exterminados pelo povo europeu, né? Então, assim, tem imagens em livros da Educação Fundamental 1, por exemplo, negro, indígena e europeu de mãos dadas, assim, né? Tudo muito bonitinho, muito idílico, né? Então, essa imagem harmoniosa, porque também tem uma outra questão. Os livros didáticos da rede pública,
eles passam também por editais de seleção, né? Então, se esses livros didáticos, se essas narrativas estiverem muito críticas e polêmicas e desconstruindo a história tradicional, a história hegemônica, eles não serão aceitos, eles não serão aprovados. Então, a gente enfrenta várias barreiras para que a voz desses outros povos sejam ouvidas, né? Quando eu também analisei o discurso sobre a Palestina, eu quase tive um treco, né, no livro didático, assim. Fiquei mal quando eu vi aquela narrativa, que era uma narrativa do vencedor, é uma narrativa do colonizador, é uma narrativa eurocêntrica, é uma narrativa sionista. E os editores dos livros didáticos tiveram a oportunidade de entrar em contato com a minha tese e me prometeram que vão rever o conteúdo do livro didático, né? Agora, então, a gente está nessas, para finalizar, a gente está nessas brechas de resistência, essas brechas, essas frestas, nesses muros, né? Então, por exemplo, segunda-feira eu fui convidada para fazer uma fala numa escola estadual aqui da cidade, né? Então, eu vou trazer essa reflexão, né, sobre o povo palestino, mas também de que agora, e a internet possibilita isso, a gente precisa entrar em contato com outras fontes de informação, né? A gente tem essa riqueza, basta um pouco a gente aprender e promovê-las, né? A gente encontra um contradiscurso, uma contranarrativa, a gente encontra outras histórias. Então, a importância da gente questionar o que nos é posto, questionar o que nos é imposto sobre um determinado grupo. Agora, a gente teve essa chacina na Penha e no Alemão. Então, a gente tem um discurso da Globo, um discurso da direita, da extrema-direita, né, colocando eles como narcoterroristas também, e o discurso da esquerda, né, ou, enfim, de grupos mais progressistas, e o choro das mães que perderam seus esposos, maridos, irmãos. Então, assim, como que a gente precisa ouvir esses dois lados dessas histórias, né? Desses fatos, ouvir essas duas versões, porque elas são fundamentais para a gente desconstruir essas narrativas opressoras, né? É isso. Pronto, maravilha. Que esse debate já tenha, né, consiga chegar em diversos espaços. Você quer falar, Francisco? Não, se eu tiver mais perguntas, eu poderia. Tem mais alguma outra pergunta? Que eu poderia. Estamos chegando agora, né, para os momentos finais. Não, eu queria só falar, então, E aí, complementando então, não, o que a professora Edinha falou, né, que essa questão dessa aproximação, né, dessa história, né, que liga, né, os palestinos também, as contradições, né, vividas pelas comunidades indígenas aqui no Brasil, né, e esse espaço desse estereótipo, né, como o espaço, como a metáfora que eu penso, professor, é justamente um espaço estanque, né? Porque às vezes a gente observa assim, acho que foi muita sua fala também, mostrando as fotos das mulheres, mostrando que as mulheres, elas são muito mais do que apenas esses estereótipos que são construídos, né? Que o estereótipo, ele é o sintoma da próprio processo histórico, né? Das lutas, né? Das imposições de vida, né? Pelo nosso processo histórico, né? Então, é muito isso, né? Que às vezes essa própria identidade, a própria representação que a gente tem, e isso fica presente nas comunidades indígenas, ele é um lugar que pode ser um lugar muito estanque, estabelecido, né, engessado, né? Porque se você perguntar para os indígenas o que é ser indígena, eles vão dizer que é muito mais do que essa imagem que está na nossa cabeça, né? Essa imagem que nós temos, né, do que são as comunidades indígenas, né, que é aquilo que é historicamente construído, né, no nosso imaginário, né? Ser indígena é muito mais que isso, né? Assim como ser nordestino, né? Eu sou nordestino, né? O professor Magnolia também é muito mais do que ser alguém que gosta de forró, alguém que vai para São João dançar forró, né? Muito mais que isso. São pessoas que ouvem rock, são pessoas que gostam de metal, que gostam de samba, que não gostam de samba, que não gostam nada disso, né? É um pouco como isso, né? Então, se existe mais complexo, né, professor? Muito mais. É justamente essa complexidade, né? Eu acho que a grande questão é justamente isso, que o processo histórico, né, que ligou essas comunidades uma posição estabelecida, né,
ela tirou deles essa complexidade, o direito a uma complexidade, né, de se ver enquanto um sujeito contraditório também, né, sujeito repleto de contradição, né, então, aí a pergunta, né, da que foi dito, né, a pergunta anterior, qual o papel, né, do ensino, talvez mostrar que esses sujeitos indígenas, essa alteridade é tão complexa como nós, como cada um de nós, né, quanto os palestinos, né, quanto todos nós, né, porque essa experiência... Quanto humanidade, né? É justamente essa complexidade. Aí eu acho que talvez seja um debate para a gente fazer depois, que é justamente de criar novas paradigmas, um debate sobre questões universais, né? Novas universalidades, digamos assim, né? Que possa perpassar justamente essas complexidades de cada um dos povos, dentro daquilo que você falou, que eu anotei aqui, eu achei tão bonito, né? Que é justamente uma universalidade que possa abarcar as diversidades, né? As complexidades individuais, um mundo que possa abarcar essa complexidade, né? De mundos, né? Então, a diversidade na unidade. unidade. Todos os povos possam estar no mundo, né? Exatamente. Excelente. Por exemplo, a questão do Estado palestino. Uma perguntinha para você. A questão do Estado palestino é justamente isso. Só vai existir um sentido de paz mínimo, né? E aí, falando de alguém que está de fora, que vê a história do Brasil, né, e tenta fazer uma... Se existir um Estado palestino que, de alguma maneira, possa proteger seu povo, possa unir a complexidade, né, pensar a própria complexidade palestina, né, como você falou, de mulheres, né, de homens, sim. de crianças, né, por aí vai. Sim, é isso. É isso que a gente está em luta, né? Então, assim, a questão do genocídio, a questão do cessar-fogo, mas a gente, enfim, continua persistindo para essa ideia do Estado palestino ser criado, né? Sim. Como a resolução 81 definiu, mas que não se efetivou. Né? Tem uma pergunta Você consegue aqui. ler essa pergunta, Chan? Consigo, claro. Da Drica Reis, né? Adriana Reis. Ela está falando da luta palestina, especificamente? Acho que Acredito que sim, porque foi logo no início da sua fala, quando você tá. estava expondo a questão dos estereótipos. Bom, preciso pensar, assim, na verdade, eu acho que essas feminilidades, né, elas estão colocadas, elas existem, elas resistem, tá? As mulheres palestinas, elas seguem fazendo o seu trabalho, elas seguem se casando, elas seguem tendo filhos, elas seguem fazendo seu bordado, elas seguem vestindo nosso topo, que são nossos vestidos tradicionais. Então, eu acho que tem uma frase, isso me fez lembrar, uma frase da própria Leila Khaled. Ela fala: as mulheres, elas podem estar na luta, elas podem estar no exercício político, mas elas também podem se apaixonar, elas podem ter filhos, criar seus filhos, né? A gente está nesses dois mundos, né? Ou a gente pode estar nesses dois mundos, né? O mundo da casa, o mundo dos cuidados com a casa, o mundo do cuidado com a família, o mundo do cuidado consigo mesma, né? E ao mesmo tempo, estar nesse espaço público, nesse espaço político, nesse espaço coletivo, né? Que é a luta, enfim. Então, vivendo esses dois aspectos, né? Vivendo essas duas dimensões, né? Agora, enfim, eu acho que... E as mulheres também... outra coisa, as mulheres continuam resistindo também. Eu vi um vídeo recentemente de uma mulher que, nos escombros, ela fez uma horta dentro dos escombros de Gaza. Imagina que sumudo é esse. Assim, é incrível. Ela estava plantando, enfim, ela estava plantando as verduras típicas da Palestina, tomates, assim, no meio dos escombros. Imagina essa capacidade de resiliência, né, que tem muito desse olhar da mulher, dessa presença feminina, né, e que está presente, enfim, em vários aspectos, das mulheres médicas, das mulheres enfermeiras, das pessoas que estavam ali ajudando as pessoas que foram bombardeadas. Enfim, eu acho que é infinito, né, esse espaço de feminilidades
em que as mulheres estão presentes. Se foi isso que eu entendi, né? Mas é esse feminino político, né? Eu acho que a gente precisa abraçar esse feminino político, esse feminino da luta, esse feminino da resistência. Perfeito. Excelente. A Karine aqui falando, né, da relação com a... Obrigada, Adriana. E a Karine aqui falando dessa questão da chacina com o narcoterrorismo, né? Isso. Uhum. Então, esse estereótipo de terroristas, né, ele é muito arriscado, né? Porque a ideia de terrorista já dá a ideia de uma pessoa que pode ser eliminada. Ela já tem o potencial. Se é terrorista, pode ser morto. Se é terrorista, pode ser eliminado. Então, se é terrorista, é bandido, né? Enfim, nas comunidades da Penha, nas comunidades do Alemão. Então, essa luta contra o tráfico de drogas, né? Como que ela é perigosa? Porque ela está novamente discriminando a população pobre periférica do Brasil, né? Então, como que houve tantas homenagens aos policiais, mas as mesmas homenagens não foram para os 120 rapazes que foram mortos, 120 homens mortos. Então, essa palavra, terrorismo, ela justifica e ela legitima a morte dessas pessoas e desses grupos que são chamados de terroristas. Então, ela é uma palavra, é uma expressão, um estereótipo extremamente perigoso que acaba justificando o extermínio. Então, é terrorista, ele pode ser morto. E quem pode ser morto? Né? No caso dos árabes, o fenótipo, por exemplo, de ser um homem que tinha barba, ele já era identificado como muçulmano e, consequentemente, um terrorista. Né? E como essas generalizações também, elas são extremamente perigosas. E essas palavras, então, na luta contra as drogas, na luta contra o terrorismo, na luta contra o narcoterrorismo, elas acabam realmente legitimando e especificando mesmo, né, quem pode morrer nessa luta, né? Quem pode morrer é a população pobre, negra, periférica, né? Infelizmente. Sim, perfeito. Excelente. Obrigada, Carla. Estamos juntos. A gente agradece vocês também por estar nos ouvindo aqui, compartilhando e debatendo com a gente de alguma forma pelos comentários. Excelentes comentários, muito bom mesmo, né? Mas por uma questão, né, de tempo, mas vamos continuando, né? Vamos continuar construindo essas teias, tá bom? Sim. Então, assim, nós estamos chegando, né, agora ao final do nosso encontro. Eu quero agradecer mais uma vez a você, Francisco, foi um prazer conhecê-lo, mesmo que no formato virtual, a Chan também, mesmo que no formato virtual, foi muito bom conhecer vocês. Agradeço profundamente a vocês pelas contribuições críticas e sensíveis, que ampliaram com certeza, né, o nosso horizonte e fortaleceram também o diálogo que nós buscamos construir. Quero também aqui agradecer aos meus colegas proponentes de mesa, Edmário e Evanildes, né? Juntos construímos esse simpósio que começou hoje, teremos amanhã, depois de amanhã e dia 27 de novembro. Quero também agradecer a todas as pessoas que participaram do chat, com elogios, com questionamentos, todos que permaneceram conosco até aqui, tecendo exatamente esse espaço de reflexão e resistência. E agora eu quero convidá-los para as considerações finais, um momentinho de fechamento de vocês. Posso falar, considerar, e aí a professora Jean faz a finalização, tá bom? Queria agradecer desde já o convite, né, esse momento de estar aqui ouvindo, falando, né, pensando coletivamente com cada um de nós. Eu vou tentar responder essa pergunta que a Eunice fez aqui, né? A ideia de nação é sempre um risco, né? Concordo contigo, né? É sempre um risco, né? Contraditório, né? Mas que ideia de nação é essa que oprime e foge das identidades, né? A gente, justamente, essa pergunta, justamente a ideia de nação que a gente quer, né?
que a gente sonha, né? Que a gente luta, que a ideia de nação que não somente forgem, né, as identidades, mas que forgem as identidades dentro das próprias, levando em conta as assimetrias, as especificidades de cada uma dessas pessoas que estão ali dentro, né? Porque identidade sempre é um processo forjado, né, formado, criado, né, ativo, é como qualquer processo artístico, né, a gente está sempre criando, né? Então, é o direito de todos nós forjar nossas identidades, né, criar elas, né? E a partir dessas identidades, complexidades, a gente constrói a própria ideia de nação. Então, o que a gente quer é uma nação que seja erigida sobre essas contradições, sobre esse direito da gente forjar, né, as nossas identidades, né? Que se a gente fizer isso, né, se tiver esse paradigma político, a gente pode justamente estabelecer novas ideias, novas perspectivas para as nações. Né? No caso das comunidades palestinas, né, dos povos palestinos, não sei se é assim que posso falar, professora Edina. Povo. A gente fala povo palestino, a gente nem fala povos. Uhum. Ótimo, muito bom saber disso. A própria ideia de a própria ausência de direito de um Estado nacional era um projeto político, né, justamente para não ter essa entidade que pudesse, de alguma maneira, sobre as contradições do que é um processo político, né, da diferença que deve existir entre o povo palestino, né, que isso é muito bom, existe, tem que existir, né, você pode construir uma nação, né, então eu acho que é essa nação que a gente quer, né, no sentido, né, uma nação ser sintoma das contradições, né, da capacidade criativa de todos nós de criar identidade, né, de criar relações, né? Eu acho que a nação é um risco, mas ela pode ser uma potência também para a gente, né? Como um espaço de luta política, né? E é isso que a gente está lutando, é isso que a gente quer, né? Mais do que nunca é isso que as comunidades indígenas estão querendo fazer isso no Brasil, né? Sim, e Francisco também, e pela construção também de identidades que não oprimam outras identidades, né? Mas que acolham, que somem com outras identidades, que considerem a diversidade, essa pluriversidade, né? Porque às vezes uma identidade construída, ela gera uma coesão que impede a construção de outras identidades. Né? Então, são muito rígidas, né? São muito impermeáveis. Então, é importante também essa construção de identidade que se fortaleça, mas que não oprima outras identidades. Né? Acho que é isso importante a gente pensar também. Não há nada universal. Nós somos mulheres, né, e dentro do nosso universo de mulher existem várias, né? Inúmeras. Várias identidades. Muitas, muitas, muitas. Essa é a nossa riqueza, né? A diversidade, na verdade, ela tem que ser uma riqueza, ela tem que ser encarada como uma riqueza, porque a gente vem percebendo um amedrontamento diante da diversidade, né? Da diversidade de gênero, da diversidade de raça, da diversidade de pessoas, da diversidade de forma de conceber o mundo, né? E a gente acho que devia desarmar e, na verdade, ver essa diversidade como uma riqueza e não como uma ameaça. Então, eu acho que isso é um importante trabalho que a gente precisa fazer nas instituições educacionais, nas escolas, nas universidades, enfim, vendo essa diversidade como uma riqueza e contrapondo, né, tanto racismo que a gente vem percebendo, tanta discriminação, tanto preconceito, tanta xenofobia, tanto machismo, enfim, as diversas violências, porque o outro é diferente de mim, mas isso não me empobrece, né? Pelo contrário, isso me enriquece. Então, eu acho que isso é importante que as pessoas tenham essa consciência, né? Isso é fundamental. Sim, sim, exatamente. Muito obrigada pelos comentários, tá? Pelas exposições, pelos elogios que foram feitos, né, para nossa mesa. Isso nos fortalece bastante. Então, assim, eu quero agradecer mais uma vez a cada um de vocês, tá? Muito obrigada, paz e bem. Até amanhã. Bom, obrigada, gente. Palestina livre, todos os povos livres. Palestina livre. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.